Sabe aquela sensação de estar rolando a tela do celular e se deparar com projetos mirabolantes de aquecedores de areia ou sistemas complexos com cera e pensar consigo mesmo que jamais perderia tempo construindo algo tão complicado e potencialmente perigoso? Pois bem, eu estive exatamente nesse lugar. O que eu buscava era algo simples, barato e, acima de tudo, seguro, que fosse capaz de impedir que a minha barraca se transformasse em um congelador por volta das 3 horas da manhã, que é quando o frio realmente começa a castigar. Foi a partir dessa necessidade que desenvolvi um pequeno aquecedor movido apenas a ar, operando em 12 volts, que montei com cerca de US$ 25, utilizando peças básicas. O conceito aqui é fugir de qualquer coisa que envolva areia, água, cera ou chamas perigosas dentro de um espaço confinado e inflamável como uma barraca. O que temos é apenas uma pequena bateria de 12 volts, um elemento de aquecimento de baixa potência e um fluxo constante de ar quente em movimento. Vou guiar você por todo esse processo como se estivéssemos aqui lado a lado, detalhando as peças exatas, a fiação, a forma de montagem na barraca e como é, na prática, a sensação de dormir com esse dispositivo funcionando a noite toda. Ao final, você terá clareza total sobre o que copiar e o que ajustar para a sua própria realidade de acampamento. Vamos deixar as teorias de lado e focar no que realmente compõe esse sistema. Antes de começarmos a falar sobre ferramentas ou furos em qualquer material, deixe-me apresentar os 4 componentes principais que estão aqui sobre a mesa. O primeiro é um pequeno ventilador soprador de 12 volts. É crucial entender que este não é apenas um ventilador de computador comum e fraco. Ele é um soprador projetado para realmente mover o ar com pressão, empurrando-o através de dutos. O segundo item é um elemento de aquecimento de 12 volts e baixa voltagem, do tipo que aquece o ar à medida que ele passa por sua estrutura. O terceiro componente é um duto curto e devidamente isolado, que tem a função de transportar o ar aquecido do lado de fora para o interior da barraca. Por fim, temos um pequeno conjunto de baterias de 12 volts, que me custou em torno de US$ 25, valor alcançado porque reutilizei o que já tinha e comprei apenas o que faltava. Em vez de aquecer um bloco gigante de areia ou um balde de água, estamos simplesmente aquecendo o ar e movendo-o de forma controlada. Pense nisso da seguinte forma: a sua barraca e o seu saco de dormir funcionam como a bateria, e este dispositivo é o carregador de manutenção que os mantém aquecidos o suficiente durante toda a noite. A ideia central é de uma simplicidade extrema: manter o elemento de aquecimento fora da barraca e permitir apenas que o ar aquecido entre. Dessa forma, você não dorme ao lado de um aquecedor incandescente ou de uma chama aberta. Vamos analisar agora as peças reais e discutir os custos, pois esse valor de US$ 25 depende muito do que você já possui em sua caixa de ferramentas ou em sucatas eletrônicas. O ventilador soprador de 12 volts é o cavalo de batalha aqui. Você precisa de algo que consiga empurrar o ar através de um tubo, e não apenas girá-lo suavemente em ar aberto. Um pequeno ventilador de duto em linha ou um soprador de 12 volts mais robusto funciona perfeitamente. Em termos de energia, eu busco algo na faixa de 5 watts, para que ele não consuma a carga da bateria sozinho, apenas para movimentar o ar. Já o elemento de aquecimento de baixa potência não deve ser confundido com aqueles aquecedores de ambiente de 500 watts. Se você tentar usar algo assim com uma bateria pequena, terá talvez 20 minutos de calor seguidos por uma escuridão total e uma bateria morta. Eu utilizo um elemento compacto de 12 volts na faixa de algumas dezenas de watts. Isso é o suficiente para aquecer o ar, mas não o bastante para derreter ou queimar nada. Esses módulos podem ser comprados separadamente ou retirados de pequenas unidades de desembaçadores de carros ou aquecedores de assento. A bateria é o grande fator que define se o projeto será econômico ou caro. Baterias grandes custam muito dinheiro,
O que eu fiz foi utilizar um pack de baterias de 12 volts pequeno, voltado para cargas leves, mantendo a potência do aquecedor baixa para que ela dure a noite toda. Se você já possui uma estação de energia portátil ou baterias de ferramentas com um adaptador de 12 volts, seu custo cai drasticamente para o preço do elemento de aquecimento e dos dutos. Se estiver começando do zero, a recomendação é caçar ofertas ou reaproveitar uma bateria usada que ainda mantenha uma boa vida útil. Para o duto e o isolamento, use um pedaço curto de duto flexível envolto em isolamento básico. Isso transforma o aquecedor em um sistema de ar forçado em miniatura. O aquecedor fica fora e o ar quente é canalizado diretamente para dentro. Não precisamos de um trajeto longo. Quanto mais curto e direto, melhor será a eficiência térmica. Somado a isso, precisaremos de fiação, fusível e outros itens menores como porta-fusível, fios de bitola adequada, um interruptor e alguns conectores, além de fita, abraçadeiras e talvez alguns parafusos para fixar tudo dentro de uma pequena caixa metálica. Se você tiver que comprar absolutamente tudo novo, pode ultrapassar um pouco o orçamento inicial, mas com reciclagem, o valor é muito razoável. Antes de avançarmos para a construção, preciso enfatizar a questão da segurança. Estamos lidando com calor, eletricidade e tecidos sintéticos, então as regras para esta configuração são rígidas. O elemento de aquecimento deve permanecer sempre fora da barraca. Apenas o ar quente viaja para o interior, e nada que brilhe ou possa derreter o tecido deve ser colocado para dentro. O aquecedor deve residir dentro de algum tipo de caixa metálica ou resistente ao calor, nunca solto no chão. A fiação deve ser protegida por fusíveis junto à bateria e mantida de forma simples e organizada. Além disso, todo o sistema deve ser testado exaustivamente do lado de fora, longe da barraca, antes de ser colocado próximo ao seu local de dormir. O objetivo é aumentar o conforto, não criar uma nova forma de incendiar seu equipamento. Se algo parecer perigoso ou instável durante a construção, pare e corrija imediatamente. Agora, vamos construir o coração deste sistema, a caixa do aquecedor. É aqui que o ar frio entra e o ar quente sai em direção ao duto. O primeiro passo é escolher ou fabricar uma caixa. Encontre uma pequena caixa de metal ou uma lata que suporte o calor. Não precisa ser nada sofisticado. Uma lata antiga, uma caixa elétrica de metal ou algo similar servem bem. Você precisará de 2 furos. Um para o ventilador soprar o ar para dentro e outro para o duto transportar o ar para fora. Eu prefiro colocar o ventilador em uma extremidade e a conexão do duto na extremidade oposta, garantindo que o ar atravesse todo o elemento de aquecimento. Após cortar os furos, use uma lima ou lixa para suavizar as bordas para não se cortar ou danificar o duto. O passo seguinte é montar o elemento de aquecimento. Posicione-o dentro da caixa, de modo que o fluxo de ar passe sobre ele. Não o deixe encostado nas paredes da caixa. O ar precisa envolver o elemento. Use pequenos suportes metálicos ou parafusos para fixá-lo. Se o elemento precisar de isolamento elétrico em relação ao metal da caixa, utilize espaçadores cerâmicos ou outros materiais à prova de calor, nunca plástico. Certifique-se de que os fios do aquecedor estejam posicionados longe das partes mais quentes do elemento, com uma folga adequada e protegidos de bordas cortantes. Com o elemento no lugar, prenda o ventilador soprador no furo de entrada, de forma que ele empurre o ar para dentro da caixa. Se o ventilador tiver setas indicativas na estrutura, verifique se a seta de fluxo de ar aponta para o interior da caixa. Você pode parafusar, usar parafusos passantes ou até abraçadeiras metálicas. O importante é que ele não fique vibrando ou se solte com o funcionamento. Após a montagem, faça um teste rápido ligando o ventilador por um momento e sinta com a mão se o ar está realmente entrando na caixa e saindo pelo orifício oposto. Em seguida, conecte o duto.
Deslize o duto flexível sobre a abertura de saída e prenda-o com uma braçadeira de mangueira ou fita metálica para garantir que ele não caia no meio da noite. Se o duto estiver um pouco frouxo, você pode adicionar um pequeno colar metálico ou um anel adaptador para um ajuste firme. Envolva a primeira seção do duto com isolamento para reter o máximo de calor possível durante o trajeto. Nesse ponto, você terá uma pequena caixa metálica com um ventilador em uma ponta, um aquecedor no interior e um duto na outra extremidade, formando sua fornalha em miniatura. Para a fiação, vamos manter a simplicidade para que seja seguro e fácil de operar no escuro. O plano do circuito é básico. O positivo da bateria vai para um fusível, e a partir do fusível, alimenta um interruptor. Do interruptor, o positivo se divide para o ventilador e para o elemento de aquecimento. Todos os negativos do ventilador e do aquecedor retornam para o negativo da bateria. Assim, um único interruptor controla todo o sistema. Se desejar, pode adicionar um segundo interruptor apenas para o aquecedor, permitindo usar apenas o ventilador para circular o ar, mas isso é opcional. Coloque o fusível o mais próximo possível da bateria. Dessa forma, se houver um curto-circuito em qualquer ponto, o fusível queima antes que os fios comecem a derreter. Use fios com bitola suficiente para que não aqueçam durante o uso. Não é necessária uma complexidade automotiva extrema, mas evite usar fios de alto-falante muito finos para um circuito de aquecimento. Faça as conexões de forma adequada, preferencialmente soldando ou usando terminais de crimpagem, e utilize tubos termorretráteis para proteger as juntas, em vez de apenas enrolar fita isolante. Antes de levar o sistema para a barraca, o teste de bancada é obrigatório. Conecte a bateria e ligue o interruptor. Você deve ouvir o ventilador girar e sentir o ar saindo pelo duto. Em 1 minuto ou 2, esse ar deve começar a ficar visivelmente quente. Deixe o sistema rodando por cerca de 20 ou 30 minutos. E durante esse tempo, verifique constantemente se a caixa está ficando quente demais para ser tocada, se há cheiro de plástico derretido, ou se alguma seção do duto próxima à caixa está amolecendo ou mudando de cor. Se notar qualquer irregularidade, desligue tudo e ajuste. Pode ser necessário afastar o elemento das paredes da caixa, adicionar uma proteção metálica interna ou reduzir a potência do aquecedor, se ele tiver múltiplas configurações. Agora que o sistema está testado e seguro, vamos para a instalação real na barraca. O primeiro passo é posicionar a caixa do aquecedor em uma base estável e não inflamável do lado de fora. Uma pedra plana, uma bandeja de metal ou um pequeno azulejo funcionam muito bem. Coloque a caixa perto o suficiente para que o duto alcance a entrada da barraca, preferencialmente perto de um dos cantos e rente ao solo. Para levar o ar quente para dentro, aproveite as pequenas aberturas com zíper que muitas barracas possuem para cabos de energia. Se a sua não tiver, use um canto da porta e abra o zíper apenas o suficiente para passar o duto. Depois que o duto estiver posicionado, use um cachecol, uma meia ou um pedaço de espuma para vedar o espaço ao redor do tubo, impedindo que o ar frio externo entre na barraca. No interior, direcione a saída do duto para onde o calor será mais proveitoso. Eu geralmente aponto o fluxo ao longo do chão, em direção ao tronco e aos pés. Evite apontar o ar diretamente para o rosto, pois isso se torna irritante rapidamente. Se o fluxo de ar for muito forte, você pode improvisar um difusor na ponta do duto, como o gargalo cortado de uma garrafa plástica. Por fim, organize os cabos para que ninguém tropece neles no escuro. Se mantiver a bateria do lado de fora, perto da porta, você poderá acessá-la facilmente sem precisar trazê-la para dentro. Use alguns clipes de cabo ou pedaços de fita para garantir que a fiação não se enrosque nas cordas da barraca. Sobre a utilização prática, o modo como você opera o sistema importa tanto quanto a construção em si.
Quando entro na barraca à noite, costumo ligar o aquecedor em uma potência um pouco mais alta, por cerca de meia hora, enquanto ainda estou acordado, lendo ou mexendo no celular. O objetivo aqui é pré-aquecer a barraca e o saco de dormir, deixando que o ar quente penetre nos tecidos e até nas paredes da barraca, carregando o sistema termicamente. Quando chega a hora de dormir de fato, diminuo o aquecedor para a configuração mais baixa que seja confortável. A partir daí, o objetivo não é deixar a barraca super quente, mas sim criar uma barreira contra o frio que tenta invadir o ambiente. Durante a noite, o ventilador funciona silenciosamente e o duto mantém um fluxo suave de ar, levemente aquecido, movendo-se pelo chão. A mudança não é drástica ou sufocante, mas a diferença é brutalmente perceptível quando você acorda às 3 da manhã e coloca a mão para fora do saco de dormir. Comparado a não ter aquecimento nenhum, esse sistema transforma uma noite de sobrevivência em uma noite de descanso real. É uma solução que prova que não precisamos de métodos complexos ou caros para resolver problemas básicos de conforto no acampamento. O segredo está na simplicidade do ar em movimento e na segurança de manter a fonte de calor isolada do ambiente de dormir. Com um investimento baixo e um pouco de esforço manual, você consegue transformar suas experiências de acampamento em clima frio, garantindo que o congelador natural da madrugada fique do lado de fora, enquanto você desfruta de um ambiente controlado e ameno. Essa abordagem de carregamento térmico e manutenção suave é eficiente, consome pouca energia e utiliza componentes que são fáceis de encontrar e substituir. No final das contas, ter o controle sobre o clima dentro do seu pequeno abrigo móvel é o que separa um acampamento miserável de uma aventura memorável. E este pequeno aquecedor de $25 entrega exatamente isso com uma confiabilidade surpreendente para algo tão simples. O resultado é um sistema robusto que foca no essencial. Calor onde você precisa, sem os riscos desnecessários de chamas ou combustão interna, permitindo que o foco da viagem seja a natureza e não a luta contra a hipotermia. Cada detalhe, desde a escolha do soprador até a vedação do duto na entrada da barraca, contribui para um funcionamento harmonioso que respeita as limitações da vida fora da rede elétrica, oferecendo uma solução elegante para um desafio antigo de todo campista. Ao seguir esses passos e manter a atenção na integridade elétrica e térmica do projeto, você constrói não apenas um aparelho, mas uma ferramenta de autonomia que amplia suas possibilidades de exploração, independentemente da queda de temperatura que o deserto ou a montanha possam reservar para as horas mais escuras da noite.